Você provavelmente já sabe que a área de odontologia tem uma série de restrições em relação à publicidade e marketing, mas isso não significa que você não pode investir nessas áreas. No vídeo de hoje, eu vim trazer algumas estratégias que você pode aplicar para trazer mais pacientes para dentro do seu consultório. Olá, o meu nome é Hugo e seja bem-vindo ao canal da Tleb, uma empresa que ajuda você a conseguir novas vendas por meio da internet. Então, indo direto ao ponto, o primeiro aspecto, talvez o mais importante, é o seguinte pensamento: não deixe com que suas expectativas atrapalhem o seu marketing. É comum que no começo a gente crie uma expectativa: eu investi R$1.000, investi R$600, investi R$500. Será que meu faturamento vai aumentar muito? Existe um consenso entre as pessoas de marketing que acaba não chegando nos ouvidos das outras pessoas, que é o quê? Marketing é puro teste. A gente planeja as ações, mensura o que aconteceu naquela ação e aí cria novas ações com aqueles dados coletados e sempre tentando evoluir, sempre tentando errar menos. Pode ser sim que você consiga um resultado fora da curva, um resultado surpreendente no primeiro mês, mas isso não é o esperado, isso não é uma coisa normal de acontecer. Marketing é uma construção, você vai investindo e a cada mês você vai vendo uma evolução. A única coisa que você não pode fazer é desistir, porque quando você desiste, você volta para a estaca zero de novo. E aí quando você quiser recomeçar a fazer isso, você provavelmente vai passar por todo esse processo, incluindo os erros novamente. Dito isso, eu vou separar o vídeo em duas partes. Uma parte mais operacional, coisas que você consegue resolver hoje e você tem que ter na sua estrutura online. E uma segunda parte mais estratégica, um pensamento de gestor mesmo, que você tem que ter para conseguir gerenciar e pensar no seu marketing de uma forma mais estratégica. Então, começando na parte mais operacional, eu aconselho você a escrever isso em algum lugar. Pode ser no Word, pode ser no Docs, em algum caderno, mas é porque eu vou falar aqui algumas informações e é importante que você anote. A primeira coisa é, verifique as informações do Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é aquela ficha do Google, quando alguém pesquisa o seu nome, o nome da sua empresa, ela aparece com as informações gerais, como telefone, endereço, dias que o consultório está aberto. Então ele reúne uma série de informações gerais para que a pessoa entre em contato com você e saiba quando ela pode entrar em contato. Então, veja se essas informações elas estão corretas, veja se o seu telefone está correto, veja se o horário de funcionamento está correto, veja se seu endereço também. Isso não vale só para a ficha do Google Meu Negócio, mas também para o seu Instagram, se você tiver, lá no caso da biografia do Instagram, e também para a página do Facebook. A página do Facebook também tem uma série de informações, assim como essas do Google. Então, se você usar o Facebook e tiver uma página lá, verifique se essas informações estão corretas. Nesse mesmo lugar que eu acabei de falar, lá na ficha do Google, tem como uma pessoa colocar uma avaliação sobre o seu consultório. Então incentive as pessoas a deixarem uma avaliação positiva nessa ficha, porque dessa forma você consegue captar novos pacientes que estão olhando a sua ficha, viram um comentário positivo e aí acabam criando essa confiança de ir até o local. Então dessa forma você consegue conquistar pacientes que você nem conhece, nem tinha intenção de conquistar, só por meio das avaliações positivas. Da mesma forma, também dá uma olhada se não tem nenhuma avaliação negativa e se tiver, cuidado. Responda a pessoa com educação, demonstrando realmente estar preocupado em entender o que houve e preocupado em resolver esse problema para que ele não ocorra novamente. Segundo ponto, eu não sei se você tem um site, mas se você não tiver, contrate alguém para construir um para você, porque ele é o seu cartão de visitas na internet. Se você já possui um site, ele deve conquistar a confiança das pessoas que estão visitando ele. Então você consegue fazer isso por meio de avaliações positivas, mostrando avaliações positivas, mostrando fotos do ambiente, e essas fotos elas devem demonstrar qualidade, conforto, tecnologia, higiene. Por meio desse estímulo visual, você consegue conquistar a confiança das pessoas. Mostre quem é o dentista responsável, ou os dentistas, ou as dentistas responsáveis. Coloque fotos, coloque uma pequena biografia mostrando quem é você, porque isso realmente são coisas que podem conquistar a confiança da pessoa que está visitando o seu site. E por último, um aspecto um pouco mais técnico no seu site, tenha um pixel instalado. O pixel nada mais é do que uma ferramenta que informa para as redes sociais quem está visitando o seu site. Se você não souber como fazer isso, fala com a gente que a gente pode te ajudar. E o quarto ponto, uma coisa que você pode fazer e está ao seu alcance hoje, é lembrar os pacientes sobre as consultas periódicas, porque muitas vezes eles não se lembram de que tem que voltar ao dentista.
Dessa forma, você aproveita que você já conseguiu conquistar aquele paciente e você consegue fazer com que ele volte. E aí, olhando sobre uma ótica financeira, aquele mesmo paciente pode te gerar não apenas um pagamento, mas sim uma série de consultas que vão gerar pagamentos futuros. Então você consegue otimizar essa parte de uma maneira mais inteligente fazendo isso. Agora eu vou entrar na parte mais estratégica do vídeo que eu falei. A gente passou pela parte operacional, eu vou entrar na mais estratégica. Ou seja, qual que é a visão que você tem que ter do seu marketing para conseguir gerenciar e conseguir enxergar o que fazer a longo prazo. Na parte estratégica, eu aconselho você a separar o seu marketing em dois momentos: curto prazo e médio e longo prazo. No curto prazo, a sua preocupação tem que ser a seguinte: como é que eu consigo trazer novos pacientes para dentro do meu consultório? De longe, a maneira mais eficaz de fazer isso a curto prazo é por meio de anúncios online. Tanto no Instagram, quanto no Google, quanto no Facebook. Por meio desses canais é a forma mais eficiente hoje em dia. E a sua preocupação deve ser em trazer novos pacientes para dentro do seu consultório e pagar os investimentos que você fez em marketing. Então, nesse primeiro momento, a sua preocupação tem que ser que as receitas que esses pacientes estão trazendo para dentro do seu consultório tem que ser no mínimo igual às despesas que você está tendo com o marketing para trazer esses pacientes. Então, não é uma visão de lucrar, mas sim de começar um processo. Lembra que marketing é uma construção contínua, então não lucrar muito no começo, mas sim conseguir se pagar. E aí, construindo aos poucos, melhorando aos poucos, até conseguir fazer um lucro mais considerável. E mesmo que esse paciente não tenha trago retornos financeiros para o seu consultório, faça com que a experiência dele seja a melhor possível, porque apesar dele não ter trago agora, ele pode retornar no futuro. Ou seja, vamos supor que você gastou R$300, o seu processo de marketing não estava muito bom no primeiro mês. Ou seja, vamos supor que você estava no começo, o seu processo de marketing não estava legal ainda e você acabou pagando R$300 para trazer esse paciente para dentro do seu consultório. E ele acabou te pagando R$320 no final das contas. Você teve R$20 de lucro, que é muito pouco. Mas de qualquer forma, nas próximas consultas, ele vai conseguir trazer uma receita maior para o seu consultório. E isso está interligado com aquela minha recomendação de pedir para que ele deixe uma avaliação no Google. Se ele avaliar positivamente, pode ser que ele traga mais pessoas espontaneamente, ou seja, você nem tinha intenção de trazer aquela pessoa para dentro do seu consultório e ela acabou vendo o comentário e decidiu tentar. Agora vamos falar sobre médio e longo prazo. O que você pode fazer no médio e longo prazo? Você deve focar em criar relacionamento com seus potenciais pacientes por meio de marketing de conteúdo. Marketing de conteúdo nada mais é do que gerar conteúdo relevante para as pessoas que te seguem. O que é conteúdo relevante? São coisas que elas podem aplicar no dia a dia ou coisas que fazem pequenas mudanças na vida dela. Vamos supor que você compartilhe dicas, por exemplo, de como melhorar a escovação e a pessoa começa a aplicar isso e realmente vê um resultado positivo. Ou, por exemplo, alguns cuidados que as pessoas têm que ter com determinados sintomas que acabam passando despercebidos, mas aquilo pode significar, aquilo pode gerar uma complicação futura. Então isso é um exemplo de conteúdo relevante que as pessoas podem aplicar de forma prática no dia a dia, na vida delas. E apesar de estar no médio e longo prazo, isso não significa que você deve deixar essa estratégia de criação de conteúdo para depois. Quanto antes você começar, melhor. E por que eu falei que isso é uma estratégia de médio e longo prazo? Porque essa estratégia de criação de conteúdo só vai te gerar resultados financeiros depois de um determinado tempo. E foi por isso que eu recomendei que você comece investindo em anúncios e depois se preocupe mais com conteúdo. E você pode, até deve criar conteúdo a curto prazo, só não crie expectativas que isso vai gerar um resultado financeiro a curto prazo também. O que gera resultado financeiro a curto prazo de uma maneira mais eficiente são os anúncios. Em compensação, a médio e longo prazo, os conteúdos vão fazer com que você crie autoridade, crie um reconhecimento, crie uma marca forte do seu consultório e que clientes venham de maneira espontânea, o que na internet a gente fala organicamente. Então são pessoas que você não tinha intenção direta de atrair, mas elas viram o seu conteúdo e acabaram chegando até o seu consultório. E aí, para finalizar, o conteúdo serve para gerar confiança, gerar autoridade. E aí, pensando na posição do dentista, o conteúdo ele é muito importante porque o seu cliente, o seu paciente, no caso, ele não está simplesmente comprando um produto ou serviço. Ele está comprando a autoestima dele. Então isso exige uma confiança, isso exige com que ele crie uma certa conexão com você antes. Por isso que a criação de conteúdo é tão importante, em especial no ramo da odontologia. E se você quiser saber mais assuntos relacionados a marketing odontológico, eu vou deixar as nossas redes sociais aqui na descrição. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e boas vendas!